E, além disso, a gente achava que as pessoas não estavam interessadas, porque a ETEC é uma escola técnica, né? Então, a gente achava que as pessoas não davam devido valor, não iam querer pagar para fazer ETEC. Então, a gente ficou com essa crença na nossa cabeça. Quando foi 2018, a gente fez lançamentos bem pequenos, né? Ao invés de crescer, a gente foi diminuindo, porque a gente tinha essa crença muito forte. E aí, a gente perdeu totalmente foco, começou a tentar outros nichos e não dava certo, aquela coisa toda. Só que aí veio desespero de novo, porque eu pedi a exoneração do meu cargo público. A gente nem tinha grandes resultados ainda, mas eu já não estava mais aguentando, eu pedi a exoneração. E aí não tinha jeito, eu tinha que ter resultado. Bem-vindo a esse primeiro episódio de um novo podcast, um podcast Faixa Marrom. Por muito tempo eu fiz um podcast que se chama Faixa Preta, não sei por muito tempo, mas por muitos episódios eu fiz um podcast Faixa Preta, daquelas pessoas que atingiram a faixa preta nesse ramo de lançamentos, que eu costumo descrever como ramo de lançamentos. E eu resolvi fazer uma série de um podcast Faixa Marrom, de pessoas que atingiram a faixa marrom, que é o 6 em 7. E a primeira convidada de hoje é a Valmira. Então tá bom, bem-vinda, Valmira, bem-vinda mesmo. Obrigada, Tico. Mas explica para eles como é que você acabou me conhecendo, como é que a Valmira Cruz acabou se deparando com o Érico Rocha. Então, eu acabei me deparando com o Érico Rocha em um momento, assim, bem complicado da minha vida, né? Eu era funcionária pública, era professora da rede de ensino da rede do estado de São Paulo, da prefeitura aqui da minha cidade. E eu estava frustrada com a minha profissão, eu estava desesperada, eu já não estava totalmente satisfeita e estava vivendo uma vida assim bem angustiada, né? Eu trabalhava 3 períodos, manhã, tarde e noite, e eu tinha 2 cargos. Então isso estava sugando a minha vida, eu estava vivendo totalmente aprisionada, longe de tudo aquilo que eu queria, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de liberdade, mas não sabia como conseguir isso. E aí, nesse momento de desespero, eu comecei a buscar algumas formas de trabalho na internet, para me livrar daquele trabalho que eu não queria mais, né? É tanto que nesse trabalho que eu estava, teve um determinado momento que estava tão desesperador que eu cheguei a ser diagnosticada com começo de depressão. Como é que é esse começo de depressão? Como é que isso ocorre? Só para eu ter uma noção. Então, eu estava trabalhando já nesse cargo público há uns 3 anos e, para mim, eu estava indo, né? Estava empurrando. Em determinado momento que, para mim, já não dava mais. Eu me sentia aprisionada, eu não conseguia, teve momentos da minha vida que eu não conseguia mais levantar para trabalhar. Eu lembro que teve um dia que eu não conseguia levantar da cama, eu tinha que acordar muito cedo, eu dormia muito tarde, acordava muito cedo. E nesse dia eu não conseguia levantar, eu simplesmente chorava, chorava que nem uma criança, né? E não conseguia levantar. Teve outro episódio vários outros episódios que eu não conseguia parar o meu carro para trabalhar dentro da escola. Lembro que uma das escolas que eu trabalhava, a situação era mais complicada, porque eu lidava com adolescente, aquela coisa toda, a rebeldia e uma série de problemas. E por muitas vezes eu ficava dando voltas na frente da minha escola, né, sem conseguir parar para entrar. Aí demorava um tempo para eu conseguir pegar fôlego e entrar. Até que teve um momento que não deu mais, que a coisa ficou muito séria, eu comecei a perceber que eu estava adoecendo, e por indicação da minha irmã, né, eu acabei procurando um médico para ver se eu conseguia uns 15 dias de atestado para dar uma arejada na cabeça. Só que aí a coisa foi diferente, né? Porque chegou lá, eu saí com a receita médica, com vários antidepressivos e um afastamento do trabalho que se prolongou depois por mais tempo. E eu estava assim, estava afastada, com o fantasma do ter que voltar a trabalhar, em qualquer momento eu tinha que voltar, porque eu não tinha uma outra renda, minha renda provinha dali, e eu vivia com esse fantasma e vivia desesperada para tentar achar uma outra forma de trabalho. Só que era difícil, não achava muita coisa. Me deparei com um curso de coach, afiliados, aí comecei naquela história toda. E nesse meio tempo, entra a minha segunda irmã, minha irmã mais nova, né? Ela estava também passando pelo mesmo processo. Ela não estava na situação que eu estava, mas ela estava infeliz com o trabalho dela também. Funcionária pública da Prefeitura de Santos, depois de se esforçar tanto para conseguir, ela viu que ela não estava satisfeita com aquilo, não era a carreira que ela queria. E aí eu em casa, afastada do trabalho, tentando achar uma série de coisas, mas eu não conseguia, porque a maior parte do tempo eu passava só chorando,
chorava o tempo todo, era um período do dia eu chorava, no outro eu tentava achar alguma coisa, e no outro eu me desesperava. Era basicamente isso a minha vida. E aí a minha irmã, nessa procura dela, começou a procurar a forma de trabalhar como autônoma. E nisso ela foi uma palestra, né? A Mariane Fácil daqui de Santos, aqui pertinho. Ela foi numa palestra da Mari, né? Ela tinha conhecido na faculdade e tudo mais. E nessa palestra ela ficou sabendo do curso da Isis, curso de coaching nutricional. Inclusive, só um adendo para quem estiver escutando, eu entrevistei a Mari Fase, que hoje é uma faixa preta, tá bem de vida, assim. E se você digitar Mari Fase, Érico Rocha no YouTube, você vai provavelmente encontrar essa entrevista de como essa nutricionista chegou, né, a esse patamar. Mas continua, ela foi nessa parada, nessa palestra ao vivo. Era uma palestra ao vivo, não era uma palestra digital, ao vivo, não. Sim, era uma palestra ao vivo, acho que em uma das faculdades aqui de Santos. E lá ela ficou sabendo que a Isis tinha um curso de coaching nutricional. E ali ela viu que era uma oportunidade para ela, saiu de lá determinada que assim que a Isis abrisse a inscrição, ela faria a inscrição dela. E isso aconteceu, né? A Isis abriu a inscrição e nisso a Isis deu um bônus. As primeiras pessoas que comprassem aquele curso dela ia receber o bônus, que era o direito de participar de um evento aí em Brasília. Ao E vivo a minha irmã também. ficou ao vivo. A minha irmã foi louca, né? Porque ela tinha que trabalhar e a minha irmã mais nova, né? Nós somos em 4 aqui. A minha irmã mais nova, ela ficou encarregada de ser uma das primeiras a comprar o curso da Isis, porque ela queria esse evento em Brasília. E ela conseguiu esse bônus, só que aí, quando ela conseguiu o bônus, veio um probleminha, né? Ela não tinha medo de viajar sozinha e tudo mais, e aí ela me chamou para ir com ela. Sim. E a gente foi para Brasília, para o evento da Isis. Lá no evento da Isis, a gente começou a escutar falar muito de fórmula de lançamento. Várias pessoas que tinham feito fórmula de lançamento tinham tido resultado. O Vitor Damasio, né, que estava lá fazendo a abertura do evento, falava bastante. E a gente escutou tudo aquilo, mas, assim, para mim, não tinha muito sentido naquele momento, né? A gente não deu muita bola. A gente voltou do evento, né, escutou falar, achou interessante, mas não deu muita bola porque a gente achava que não era pra gente. Eu mesma achava que não era pra mim. Eu estava completamente perdida. O que levava você a pensar, assim, olhando para você daquela, o que levava você a pensar que não era para você? O que passava na sua cabeça, por exemplo? Primeiro, eu estava completamente perdida. Eu não sabia para qual caminho seguir. Isso é, tinha falta de clareza. Sei lá, se eu não tenho falta de clareza, para que eu vou, né? O que mais? Aí, outra coisa, eu não me sentia capaz. Para mim, a fórmula de lançamento, quando a gente olha assim à primeira vista, acho que isso deve acontecer para muita gente, é algo muito grande. E Parece eu me. parece uma jornada quase impossível. Uma jornada. Sim, parece inalcançável. Inalcançável. O que dela faz parecer? E assim, eu tenho muito privilégio de poder conversar com alguém que passou por esse. A gente conversou um pouco sobre isso hoje. Eu alucinei, eu especulei com o Hugo até um episódio passado. Por que eu acho que isso acontece? Mas o que parece, o que fazia com que você imaginasse essa grandeza na forma? Era o resultado? Era o processo? Eu acho que era um pouco de tudo. O resultado, porque assim, eu vim de uma família muito humilde, sabe? Vim de um interior da Bahia, onde a gente não tem acesso a quase nada. Supermercado pra gente lá é uma novidade, porque não tem no lugar que eu morava. Então, aquelas vendinhas, sabe? Aquela coisa assim pequenininha. Então, assim, eu sempre achei que a minha estrelinha era sempre menor que a dos outros. Então, assim, para mim era super complicado. Como que, de repente, eu consegui criar um negócio? De repente, eu consegui fazer o valor que você sempre falava, né? Na época não era 7, era 1 ano de faturamento em 7 dias. Eu falava, nossa! Um ano de E olha salário em 7 dias, né? salário em 7 dias. E olha que eu nem era tão alto assim. Eu falava, nossa, é muita coisa para mim. Então, assim, eu achava que era muito para mim. Achava que eu não era capaz. Eu acho que essa parada de a minha estrelinha não era tão grande quanto a dos outros, é isso que você falava pra você? A minha estrelinha não brilhava tanto. Como não brilhava tanto. Eu acho que eu sempre me senti muito patinho feio, a minha estrelinha sempre foi menorzinha que a dos outros. Então, eu achava que não era para mim, que eu não era capaz. E aí a gente começa a ver, né, que, nossa, mas para conseguir tal resultado, deve ser um processo muito longo, deve ser um processo muito difícil. Entendi. E aí, naquele evento, a fórmula de lançamento foi introduzida. Você ouviu falar dessa parada, né? Sim,
quiçá do 6 em 7, que não era nem 6 em 7, na época eu falava de 1 ano de salário em 7 dias. Que para muita gente, os 100 mil reais em 7 dias é isso, né? É uma outra maneira de eu explicar a mesma coisa. Né? Mas, enfim, bom, você continua, você sai daquele evento, e aí? Aí eu volto para a rotina normal, afastada do trabalho, desespero total. Aí comecei a gastar com o curso de coach de novo, curso de afiliados, e aí eu estava completamente perdida. A minha irmã, tirando tudo quanto era lado, ela atendia, ela era funcionária pública durante a semana, aí quando era no final de semana ela atendia a domicílio, fazia uma série de outras coisas, então a gente estava perdida, cada uma para um lado, sem saber o que fazer. Até que nesse meio tempo surge a minha terceira irmã, a mais nova de todas. Também vindo de uma frustração, né? Ela não tinha. Só Era tem bem mulher novinha na na sua época. casa? São Só 4. mulher, olha meu Deus, que louco. Meu pai sofre. É o único homem da casa. Sim. Bom, enfim, tinha sua irmã menor, Então, só a um minha irmã mais detalhe. nova, também insatisfeita. A minha irmã tinha conseguido uma aprovação na faculdade que ela tanto queria, uma faculdade pública, tinha conseguido outras aprovações, escolheu a pública. E depois de 1 ano fazendo a faculdade, ela percebeu que não era o que ela queria. Ela estava completamente frustrada. Aí, conversando com a gente falou para ela, tudo mais, né? Deu um apoio para ela ficar 1 ano sabático, enquanto ela esperava abrir novos vestibulares. Era o tempo também que ela conseguia entender o que ela queria fazer. E nesse período, ela começou a fazer vídeos para o YouTube. No começo eram uns videozinhos de maquiagem, aquela coisa toda da moda. E aí a gente falou para ela, né? Incentivou ela a fazer sobre estudos, porque se ela tinha um histórico tão bom de aprovações, então fazia mais sentido. Ela começou a fazer vídeos voltados para a ETEC e tudo mais, porque ela tinha aquela insegurança. E aí, depois de um tempo fazendo esses vídeos, as pessoas começaram a procurar, perguntar se ela não dava aula particular, aquela coisa toda. E a gente incentivou ela a criar um curso online, né, para ensinar as pessoas a passarem na ETEC. E ela fez esse curso, um curso de R$ 67 na época, e ela começou a vender lá nos passinhos de tartaruga, sozinha e tudo mais. Foi quando a gente decidiu testar a fórmula, né? A minha irmã já estava escutava muita gente falar nos cursos dela, eu também comecei a acompanhar e tudo mais. Falei, vamos testar, não custa nada testar, a gente não está perdendo nada, né? Então vamos ver no que dá. E aí a gente fez a engenharia reversa, né? A gente não tinha comprado a fórmula nem nada, a gente fez a engenharia reversa, fizemos o lançamento do curso dela, foi o lançamento mais esquisito que a gente fez até então, porque ele durou 2 meses. Durou 2 meses. Era um interno, que a gente já foi para o interno de cara e durou 2 meses. E no lançamento a gente conseguiu fazer R$ 5.000, né? Aí a gente viu que tinha alguma coisa ali, que não, acho que era possível. A gente conseguia fazer. Aí eu acho que virou a chavinha. E depois disso a gente resolveu que ia comprar a fórmula, mas até então a gente não tinha se juntado para fazer alguma coisa. A gente só falou, a minha irmã falou que ia comprar, eu também falei que ia comprar, e foi passando. A gente já não tinha mais dinheiro, porque já tinha gastado muito com várias formações. Só com a formação de coach eu tinha feito 2, mas vários outros cursos de marketing digital, uma série de coisas. E aí, quando abriu as inscrições da fórmula, a gente não fez. Só que aí veio o desespero mais uma vez, né? A minha licença foi negada, eu tive que voltar para o trabalho. E aí começou toda aquela rotina de novo, eu comecei a sentir toda aquela angústia que eu sentia, né? Eu estava lá na escola trabalhando, mas eu me sentia como se eu estivesse numa cadeia, uma cadeia que não tem grades. As portas estão sempre abertas, você consegue ver tudo lá fora, mas você não pode sair porque você tem amarras muito maiores que te seguram lá dentro. E por conta disso, eu tive uma atitude, eu dei o primeiro passo ali, aquela hora, que eu chamei as minhas irmãs para a gente se juntar. A gente se juntar, comprar a fórmula e focar em um único produto. Já que a Lília já tinha um produto, né, que no começo estava meio assim, mas a gente resolveu comprar a fórmula. E aí, quando você abriu a fórmula em maio de 2017, a gente ficou esperando já para comprar, tinha ido no banco ver coisas de empréstimo e tudo mais, e abriu a fórmula, a gente comprou no cartão de crédito à vista.
Comprou à vista no cartão de crédito, corremos para o banco, eu corri Você para o lembra de banco, quem né? o cartão de crédito? Foi você ou das suas O irmãs? meu, O seu, você o botou o seu. meu, eu preparei, eu deixei ele preparado para isso, porque eu não sabia quanto seria, eu não sabia direito a Você questão do ligou, empréstimo. checou o limite? Chequei limite, aí antes eu já chequei limite, parei de comprar qualquer coisa nele, ele só para isso. Pedir limite a mais, né? Porque na época não dava. E aí eu passei a vista no cartão. Só que aí naquela mesma semana eu corri para o banco para fazer empréstimo, porque a fatura ia chegar. E aí eu fiz empréstimo e a gente parcelou em 24 vezes. Eu acho que foi o maior parcelamento que a Fórmula já teve. Você parcelou com o banco, né? Você pagou à vista e parcelou com o banco. Paguei à Muito vista esperto, e Zé. aí parcelei. E a gente comprou a Fórmula em maio, quando foi em julho, foi julho a gente fez o nosso primeiro semente. Aí Agora, foi outro o desespero. mais interessante é que, ó, tô tentando. O atalho você não achava que a sua estrelinha brilhava, mas você tinha um motivador maior, que é sua insatisfação no seu status quo, né? No seu lugar atual. E aquilo não dava para ignorar, né? Não dava mais para ignorar, chegou a ser até clínico para você. Então, o fato de não ignorar te deixou mais propensa a agir, apesar de achar. Apesar de achar. E aí, uma coisa que eu checo aqui também que você fez, tô anotando, aprendendo. Você se juntou. Você não foi sozinha. Quem quer ir longe vai acompanhado. Chamou pessoas para o seu projeto. Esse é o projeto. E quem não... E as pessoas mais óbvias geralmente são os nossos irmãos e irmãs. No seu caso foi isso. Engraçado, né? Você juntou forças com eles, com elas. Eu tenho só irmão, né? Então por isso que eu fico... Eu tenho só irmão. Mas enfim... E aí você foi lá e aí tem uma outra coisa interessante. Você se preparou. As pessoas acham que, agora... Não, você sabe, você fez sua pesquisa, descobriu quanto custava. Inclusive, quem está fazendo essa pesquisa agora, só vou falar que esse ano a fórmula de lançamento vai aumentar levemente, mas vai. Essa próxima turma vai aumentar. Enfim, tem algumas coisas que vão levar a isso. Mas aí você se preparou e foi. Legal. Mas agora, o interessante é que o universo, você jogou o chapéu do outro lado do muro. No seu caso, com um empréstimo de 24 meses com o banco, né? Não com a gente, mas com o banco. Agora você tinha que dar um jeito de pegar, né? E aí começa a jornada. Como é que foi isso? Deu frio na barriga? Você já tinha certeza que ia conseguir? Como é que foi essa? Não tinha certeza nenhuma. A gente fez a semente, né, conforme a fórmula falava. Na primeira semente, a minha irmã meio que despencou. Acabou a live, né? Era ao vivo e eu tava no quarto porque eu simplesmente parecia que ia ter infarto, né? Ela fazendo review, ela infartando até hoje, ela ri disso. São E muitas aí, emoções, né? E para quem não sabe, lançamento de semente é uma parada que eu vou explicar nessa jornada de crescimento. E na jornada 6 também. Mas enfim, você infartando lá no sentido figurado. E aí, quando acabou a live, eu não sabia que tinha acabado, eu só escutei a porta abrir e a minha irmã se jogar assim do lado da cama e chorando, e falou para mim que nunca mais ela ia fazer aquilo. Aí ali foi desesperador, porque a gente tinha postado todas as fichas ali, né? A gente não sabia se ia dar certo, não sabia como que era, mas a gente estava no começo e a gente estava vendo que não ia dar certo. Pra gente aquilo ali, acho que não ia dar certo. Interessante. Posso te perguntar, mediante aquele momento, você meio que infartando, né, emocionalmente, sua irmã surtando. O que eu quero dizer? Você jogando na cama e falando que aquilo não é pra ela. Sim. O que você acha por que você acha, vendo de fora, que aquilo estava acontecendo com ela? O que é o que você acha que estava acontecendo? Eu acho que a dificuldade de você ter que fazer uma coisa pela primeira vez, que ela estava fazendo uma live, né? Pela primeira vez, a pressão de ter que, né, dar certo, que você tem a irmã dela botou o cartão na jogada. Tinha a pressão de ter que dar certo, e ali outra coisa, né? A gente não tinha feito, não sei, acho que ela esperava, como a gente tinha feito um outro lançamento que tinha feito 5 mil, acho que ela esperava que ia fazer 67 ali. Não sei, aí quando começou, ela terminou a live, não tinha nenhuma venda ainda e tal, aquela coisa toda. Aí acho que ela entrou em desespero. E aí a gente se desesperou todo mundo. A falta de um resultado imediato. Você fez o primeiro dia da dieta, tá todo mundo com fome, e você sobe na balança e não viu o que você esperava. Engraçado. E aí, o que vocês fizeram com isso?
Então, aí, naquele dia a gente foi dormir assim, eu não conseguia falar mais nada, não sabia o que fazer. Aí a minha outra irmã, né, minha irmã do meio, a Aline, ela, no outro dia, ela mandou uma mensagem para você, pelo teu Instagram. Hum, E foi incrível, porque você respondeu, né, na hora. E falando que fazer, era uma dúvida muito besta que a gente tinha, mas você total. respondeu aquela dúvida. E E eu quando falando você para todo mundo, respondeu, nem sempre eu respondo. Eu posso dizer que o meu Instagram são milhares de mensagens, mas às vezes eu tomo um tempinho para responder. E aconteceu de ser a hora que eu respondi. ali eu acho que a gente renovou as esperanças, né? A gente levou o lançamento adiante, foram 7 dias. E no final daqueles 7 dias a gente tinha feito os R$ 5.000 que a gente tinha feito no outro. Só que assim, a diferença, né? Engenharia reversa a gente tinha feito 5.000 em 2 meses. Mais de 2 meses. E o lançamento que a gente fez, seguindo direitinho a fórmula, a gente tinha feito 5.000 em 7 dias. Acho que menos de 7 dias. E aí vocês saíram de... E aí a sua irmã, isso animou a sua irmã? Foi suficiente? Ou ainda não? Sim, mais ou menos, né? Porque a gente começou ali a fazer outros lançamentos, a programar o outro lançamento, né? Com muita dúvida ainda, porque a gente sempre tem muita incerteza, sempre tem muito medo, aquela coisa toda. Aí tem que lidar com o novo, é uma coisa completamente nova, a gente nunca tinha visto falar. Então você tem que lidar com muitas situações novas, e isso é super desafiador, né? A gente tem muito receio de estar fazendo errado, de não conseguir. A cada lançamento, agora eu acho que começou a melhorar. Mas para mim, antes, a cada lançamento era rios de chá de camomila e muito desespero. Eu sempre tinha muito medo de não dar certo. Então, quando foi em outubro, a gente fez um lançamento interno. Aí no lançamento interno a gente fez 14.000. Ah, de 5 para 14. E aí você vai tendo um sinal, né? E aí? Sim. Aí começou 2018. 2018, a gente. 2018? Foi. A gente começou a crença de que nosso produto não era bom o suficiente, de que nosso nicho era muito pequeno, porque a gente só. Nosso nicho é só aqui de São Paulo, né? A gente vende para o pessoal só de São Paulo. Então a gente achava que o nosso nicho não era grande o suficiente e Que era que o por nosso isso produto que não não chegava aos 6 em 7, né? tinha. E além disso, a gente achava que as pessoas não estavam interessadas, porque a Tec é uma escola técnica, né? Então a gente achava que as pessoas não davam devido valor, não iam querer pagar para fazer Tec. Então a gente ficou com essa crença na nossa cabeça. Quando foi 2018, a gente fez lançamentos bem pequenos, né? Ao invés de crescer, a gente foi diminuindo, porque a gente tinha essa crença muito forte. E aí a gente perdeu totalmente foco, começou a fazer, a tentar outros nichos e não dava certo, aquela coisa toda. Só que aí veio desespero de novo, porque eu pedi exoneração do meu cargo público. A gente nem tinha grandes resultados ainda, mas eu já não estava mais aguentando, eu pedi exoneração. E aí não tinha jeito, eu tinha que ter resultado. E aí você realmente queimou a ponte, como diria, né? Atravessou para a ilha, queimou a ponte, não tinha jeito como voltar, tinha que fazer a vida funcionar na ilha, né? E aí? E aí a gente começou a fazer outros lançamentos, lançamento de 2018, lançamento de 7, lançamento de 3, depois um lançamento de 9, depois acho que outro de 7. E quando foi em outubro, a gente fez um lançamento que foi quase 6 7. A gente fez 98.000. Nossa, vou anotar Outubro aqui. de 2018. 98 mil. Aí sim, hein? Tá começando a melhorar esse negócio. Aí a gente começou, quebrou a crença do nicho. Né? Quebrou a A crença. gente não tinha mais a crença. Eu acho que quando a coisa não dá certo, a gente sempre tenta achar algum motivo fora da gente mesmo. Tem gente que é vítima do tempo, tem gente que é vítima do nicho. É vítima do próprio. E na maioria das vezes isso evita a gente de olhar para si mesmo e ver o que a gente não está fazendo que está falando lá para fazer. Que a gente nunca quer fazer, principalmente as partes que dão um pouquinho mais de trabalho. Né? 98 mil. Porém, 98 mil não é 100 mil. Como é que foi Não é dali para assim. frente? Não é o 6 em 7 Então, ainda. aí a gente foi no evento vivo de 2018, né? Lá que a gente pegou essa faixinha. E aí a gente se comprometeu, que a gente não tirou até hoje porque, não sei, acho que é apego. Mas aí, tem outra meta agora. Então, mas aí a gente foi lá no evento e aí a gente se comprometeu a fazer o 6 em 7 em 2019, outubro de 2019. A gente Daqui criou ali outra um ano. crença.
Uhum. Era a crença do outubro. A crença do outubro. Se eu fiz 98 em outubro, então quer dizer outubro que a gente faz outra. quer dizer que o problema é o outubro, né? Outubro. Falando assim, é muito sazonal essa parada de, né? Eu entendo essa parada. Mas e aí, como é que foi? Aí a gente começou em 2019, né? A gente já tinha feito 2019, isso. 2019, a gente já tinha feito os 98 mil, a gente tinha se comprometido com outubro, e a gente começou o ano, né, daquele jeito, sem fazer muito esforço. A gente programou 2 lançamentos pro ano, um lançamento em abril e um lançamento em outubro. O de abril era só um lançamentozinho, e o de outubro seria nosso 6 e 7. A meta era essa. Só que aí a gente fez um lançamento, a gente fez 20 mil reais nesse lançamento de abril, e aí eu vi que a conta não fechava. Não dava, né? Já não estava mais trabalhando fora, era só mesmo. Tinha que Né? depender do 6 e 7, né? Aquela coisa toda. Então não dava para esperar até outubro. Quando foi em julho, em julho a gente fez um outro lançamento e a gente fez 50 mil reais. Aí a gente viu que não, tinha alguma coisa diferente, não era só outubro. Era mais a técnica, eu acho. E aí? Aí quando foi em outubro, a gente fez o outro lançamento, né? Que era o lançamento que era para ser. E a gente fez 130 mil. 130 mil. E aí? Isso era 2019. Se fecharam outubro só, se chegaram a fazer outro lançamento ou não? 2019 a gente fez o de abril, 20 mil. Depois o de julho, 50. E o de outubro, 130. Certo. E aí você foi para 2020. Como é que foi 2020? Em 2019 a minha irmã também pediu exoneração do cargo público dela. Né? As irmãs exoneradas. Exoneradas. A minha mãe sofre com isso. Mas tudo bem. Então, quando foi em 2019, a gente programou lançamentos, né? A gente começou a fazer Perdão, a coisa 2020. Você falou 2019. 2020. Ah, certo. 2020. Aí, quando 2020, a gente fez uma planilha, né? Marcou os lançamentos do ano. Escutou no você falando e tudo mais, a gente marcou os lançamentos. Aí, nosso primeiro lançamento foi em janeiro. Em janeiro, a gente fez um lançamento mais simples e tudo mais. E a gente fez 60 mil. Tá começando a ficar melhor que os 20 mil do ano passado, de janeiro do ano passado. E aí? Aí deu para ver que podia ser fora de outubro, né? Não era mais fora de outubro. A maldição do outubro. Aí a gente fez outro lançamento em março, né? O lançamento já estava agendado, tudo mais a gente fez em março. Aí quando estava já perto do lançamento, já começou a onda da quarentena, aquela coisa toda. Meu pai buzinando no meu ouvido de corona, de pandemia, de tudo mais. E eu nem aí, né? Porque eu procuro me manter um pouquinho distante de tudo isso para não ficar tão negativa, ficar mais positiva um pouquinho que, né? Mas aí ele falando aquilo tudo e eu não dei muita audiência, até que chegou a hora que bateu na porta, aí eu vi que não, e agora? Como o lançamento já estava todo planejado, a gente lançou, e aí foi 107 mil reais. Fora de outubro, com pandemia e tudo. Almira, eu tô fazendo um monte de coisa, eu não sei se você já fez essa conta, mas a gente às vezes esquece, mas você já fez a conta de quanto você já faturou em lançamentos desde que você comprou a fórmula? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos quanto? Assim, se a gente... Olha... Tem 2018, tem 2019. 2020 que eu tô vendo foi 107. 2019 teve 130, teve 50, teve 20. Não, 2020 foi mais. Ah, foi mais? Por quê? Foi porque a gente lançou em abril de novo, com pandemia, com tudo. E aí, no lançamento de abril, a gente fez um monte de medo, tava com medo da pandemia, aquela coisa toda, porque foi na época que estourou realmente, né, quarentena e tudo mais. No primeiro momento, deu aquele aperto no coração, aquele medo, aquela coisa toda, e a gente foi. E aí, nesse de abril, a gente fez 109. 109 mil. Então, esse ano, pelo que eu vi, teve 109, 107, dá uns 200 mil esse ano. E quando foi maio, a gente lançou de novo, né? Foram 3 meses seguidos de lançamento. Então tem mais. Já perdeu medo. Aí nesse de maio, agora a gente fez 110. Cara, só esse ano, vamos contar só esse ano? Eu tô contabilizando 107, 109, 110. A gente tá falando de 300 mil, mais ou menos, de receita faturada. Posso te fazer uma pergunta indecorosa? Qual era o seu salário como professora antes de ser exonerado? Agora que você foi exonerado, eu posso perguntar. Trabalhando os 3 períodos,
Dava 3.700. 3 períodos, em 2 escolas diferentes. 3 períodos é manhã, tarde e noite? Manhã, tarde e noite, sendo que eu tinha 2 cargos públicos, um na prefeitura e um no estado. Entendi. Então, e tudo junto dava 3.700, é isso? 3.500 era. Se eu multiplicar isso por 12, dá 37 mil. Eu sou tão ruim de matemática, mas... Ai, eu acho que deve ter... Vamos supor que... Eu vou arredondar para cima, para 50 mil por ano. Mais ou menos. Não, menos. Mas vamos lá. 300 mil, ou melhor, um desses lançamentos é o equivalente a um ano de salário em 7 dias. E se você for parar para pensar, os 3 ainda é muito mais. E se você for parar para pensar, aquela pessoa que tinha insegurança, agora aprendeu, porque se fez 3 vezes, uma vez as pessoas podem até chamar de sorte, mas 3, com pandemia, não é mais sorte. E o mais interessante disso tudo é que você vem de um background, né, de um negócio muito humilde. Como se diria você, supermercado era coisa legal. Então eu acho que para uma pessoa que vem de um contexto onde supermercado é legal, né, é novidade, você ser professora pública já era uma das maiores conquistas que você podia ter. Não das maiores, mas uma conquista honrosa. E é interessante, porque às vezes as nossas próprias conquistas honrosas são aquelas que mais nos prendem. Para você ser professora, para algumas pessoas tem um negócio que não gosta. A gente chama de algema de ouro. Sua própria algema de ouro. E eu não sei uma coisa que se faz sentido ou não para você, mas você já parou para pensar que o seu processo depressivo, né, aquela processo de depressão, eu não sei se o clínico, tá, mas o processo de repente foi o maior presente que foi te enviado pelo universo? Porque se não fosse ele, talvez você não teria aprendido a fazer isso que você está fazendo. Se agora você sabe fazer. Agora eu posso dizer, você sabe fazer. Inclusive eu agradeço a Deus todos os dias, sabe? Porque realmente é exatamente isso que aconteceu. Eu acho que eu falo isso às vezes, né? Eu tenho um diáriozinho da gratidão, aquela coisa toda, e uma das coisas que eu agradeço a Deus todos os dias é isso. Porque se eu não tivesse passado por toda aquela situação complicada, eu jamais iria apostar na fórmula, estaria aqui hoje, né? Minha vida hoje seria totalmente diferente. E ao mesmo tempo, muita gente vai te escutar. E vamos dizer assim, o mais legal disso tudo é que foi você e suas irmãs. Não existe ninguém com um background muito... são as irmãs Cruz. E assim, né? As irmãs Cruz. E na época a minha irmã tava com... Eu sou ruim em conta. Eu acho que ela estava com 19 anos, então assim, totalmente novinha ainda, aquela coisa toda. Nossa, 19 anos, meu Deus, eu com 19 anos, faz tanto tempo. Eu não sei nem o que eu estava fazendo, acho que eu estava prestando vestibular, é verdade, o Érico prestando vestibular. E ao mesmo tempo vem aqui um obstáculo. Algumas pessoas vão olhar para você e vão achar, mas é porque ela tem 4 irmãs. Mas as pessoas olham pra gente e criam isso. Eu não consigo. E engraçado que eu nunca tive essa, tá? Eu não tive essa objeção de eu não consigo. De alguma forma, quando eu vi a primeira vez as pessoas fazendo 6 em 7, ainda nos Estados Unidos, diferentes pessoas reagem de diferentes jeitos. Eu falei assim, eu consigo fazer essa parada. Tanto é que eu fui lá, comprei e eu acreditava, sabe? Eu não tinha essa objeção. Eu achava que ia demorar. Mas eu achava que eu não ia viver dessa para melhor sem ter feito. Acho que no tempo da minha vida eu ia ter alcançado isso. Então, ao mesmo tempo que eu sei que isso acontece, da gente às vezes achar que não consegue, eu não vivi na pele isso. Não em relação à forma de lançamento, vi em outras coisas. Então é difícil de eu falar para essas pessoas. E é difícil delas entenderem que elas também conseguem. E a pergunta que eu te faço é, por que você acha que é possível? Mesmo sem conhecer quem está escutando do outro lado de lá, assim, sinceramente, por que você acha que é possível?
Acho que primeiro, Ou, porque não, de repente, você acha que é possível? Você acha que é... Eu não sei. eu acho que é possível para qualquer pessoa. Hoje eu tenho certeza que é possível para qualquer pessoa, Por que independente. você acredita nisso, assim? Primeiro porque lá na Fórmula você tem um apoio muito grande, você tem todo o passo a passo ali. Então, assim, desde que você siga o passo a passo, você consegue. Não tem joguinho, não tem nada ali que você precise que não tenha dentro da Fórmula. Então, é tudo muito passo a passo. Às vezes, o que acontece é a gente achar que mil e uma coisas, né? Que nem eu achava que meu nicho era pequeno. Aquilo era uma crença boba que não sei o que levou a gente a achar aquilo. Mas, assim, é muito detalhado. Você tem suporte, você tem tudo ali. Então, eu acho que uma das coisas que faz com que seja possível é isso. Muito detalhamento e apoio. Se você tem uma pergunta, a gente responde. Se você tem mais uma pergunta, a gente responde. A gente não cansa de responder. Inclusive, quando eu fiquei com a crença lá da sazonalidade, né, do outubro, eu lembro que eu A mandei síndrome de outubro, né? de outubro, eu lembro que eu mandei a pergunta, não lembro da pessoa que me respondeu, e veio uma resposta super completa, então aquilo ali me acalmou, sabe? Me acalmou, eu consegui entender, consegui centrar um pouco mais, focar, porque eu tive a resposta. Então, acho que uma das coisas que faz com que seja possível é isso, você sempre tem apoio, você sempre tem a resposta que você precisa. Você não está sozinho. Que nem no começo eu achei, quando eu vi a fórmula, eu falava, não, mas como? Como que eu vou ter que lidar com tecnologia? Eu sou péssima com tecnologia. Aí você acha que você vai ter que lidar com isso. A gente até Você viu conseguiu, no começo? demorou para entrar aqui nessa live, né? Eu sou péssima com tecnologia. Até então, antes da fórmula, eu tinha o quê? A única coisa que eu fazia no Facebook era... Eu tinha uma conta criada, mas eu não tinha nada lá. Se a pessoa hoje vai no meu Instagram, não tem nada lá. Se vai no Facebook, não tem nada lá. A minha foto é a mesma de quando eu criei, porque assim, eu não lido com essas coisas tão bem. Então, assim, você tem todo esse tipo de coisa que você fica com medo e tudo mais, mas no final das contas você vê que não é assim. É só dar o primeiro passo. Acho que o maior obstáculo que a pessoa tem que vencer é dar o primeiro passo, que é se dar o... Como que eu posso dizer? Se dá o benefício da dúvida, se dá a chance. Dá a chance de tentar, né? Porque eu acho que esse é o passo mais difícil, é você acreditar, você ter um pouquinho, sabe? Por mais que você ache que não é para você, que você ache que, ai meu Deus, será que eu consigo? Ai, mas será que é para mim? Porque fulano conseguiu, mas fulano tinha isso. Ah, se fulano conseguiu, mas ele tem muito mais potencial. Ah, tem isso, tem dinheiro. Então você começa a olhar o outro e ver que ele tem um monte de coisas, né? Aí você acha que não, para você não, mas aí eu acho que o primeiro passo, você dá esse primeiro passo, de apesar de tudo isso, apesar de achar tudo isso, você vai arriscar. Porque depois que você dá esse primeiro passo, é engraçado porque os outros vão acontecendo automaticamente. Quando você pensa que não, você está indo. Você começa... Sabe uma coisa que eu passei a ver o mundo diferente, de uma maneira que umas pessoas que conseguem tendem a ver isso. Nem todo mundo, mas umas têm. Algumas pessoas usam os obstáculos, tipo, como uma razão para parar. Afinal, é um obstáculo. Vamos parar. É um obstáculo, é difícil. E alguns usam o obstáculo como a razão para continuar. E é o mesmo obstáculo. É uma perspectiva diferente. Por exemplo, eu não tenho dinheiro. Não vou fazer. Caro demais, não vou fazer. E a outras pessoas, é porque eu não tenho dinheiro que eu vou fazer. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. Não vou fazer. Mas aí tem outras pessoas, cara, justamente porque eu não tenho tempo que eu tenho que fazer essa parada e aprender a fazer 6 em 7. Porque se eu tivesse o tempo, eu não precisava. Aí as pessoas falam, Érica, eu não tenho fluência tecnológica, se é que se chama fluência. Eu não tenho aptidão. É justamente porque você não tem aptidão, porque você precisa entrar e ter o nosso apoio. Porque se você tivesse, talvez você não precisasse. Ah, Érica, eu tenho. Aí tem umas pessoas, eu tenho isso. Ótimo, cadê o 6 em 7? Então, se você tem, cadê o 6 em 7?
Não tá. Quer dizer que talvez você não tenha como você imagina que tem, senão 6 em 7 estava brotando aí pela terceira vez no seu ano de 2020 com pandemia. É porque eu não confio em mim, Érico. Olha que louco. Eu não confio, não tenho certeza. É justamente porque você não confia em você, nesse exato momento, que você precisa da fórmula de lançamento. Para saber que você não está sozinho, pelo menos nessa jornada. Então, o mesmo obstáculo sempre pode ser ressignificado, né? Mudar o significado dele para a razão. Eu não estou satisfeito no meu trabalho, porque você não está satisfeito no seu trabalho. O mesmo obstáculo pode ser ressignificado. E a única coisa que é uma mudança que acontece só dentro da cabeça, né? Porque quando a gente começa a ressignificar os nossos obstáculos como a nossa razão, quanto mais obstáculo vier, mais razão a gente tem para fazer o 6 em 7. E agora, então é interessante isso. Agora, antes de terminar, eu sei que 6 em 7 é um jeito de viver, né? De uma forma íntegra. De você fazer, de você não tem necessariamente que viver numa coisa que te causava depressão, né, pessoalmente. Mas para você, fora a parte de grana, dinheiro entrando, aquela coisa toda, o que significa atingir isso com consistência? O que é o 6 em 7 para você? O que ele traz para Valmir em especial? Paz. Eu acho que traz paz. Como assim? Paz, na verdade. Como posso dizer? É você poder ter paz de espírito, você poder ter controle sobre a tua vida, porque antes eu não tinha. Antes quem determinava o estilo de vida que eu ia ter era o ponto eletrônico, que no meu caso eram vários, né? Não eram só. Você tinha então era o ponto 2 ou eletrônico. 3, né? 3, Então era o ponto eletrônico. Então hoje eu tenho controle da minha vida, hoje eu comando a minha agenda, eu faço o que eu quero. É lógico, tem que trabalhar, né? Fazer esses 7 dá trabalho, não é tão simples. Mas hoje, eu me considero uma pessoa extremamente feliz, extremamente realizada. Então, eu acho que o 6 em 7 traz realização, traz felicidade, traz alegria, traz paz. É você poder acordar de manhã, que nem eu gosto de acordar super cedo, eu acordo 5 horas da manhã, mas antes eu acordava 5 horas da manhã aterrorizada. Hoje eu acordo 5 horas da manhã porque eu escolhi isso para mim, porque faz parte do meu estilo de vida, eu gosto. E eu acordo entusiasmada. Às vezes chega à meia-noite, eu tô lá ainda querendo trabalhar, que eu gosto de dormir cedo, mas às vezes eu tô trabalhando até mais tarde, porque de repente surge uma ideia, aí você quer colocar em prática, você fica meio alucinado, né? Mas porque isso me dá prazer, isso me traz alegria, me traz felicidade. Então, 6 em 7 eu acho que é tudo isso. Né? Às vezes a gente fala 6 em 7, a pessoa só pensa no dinheiro. É lógico, o dinheiro é bom, né? Dinheiro é bom, dinheiro traz conforto, você consegue fazer muita coisa com dinheiro. Mas, assim, eu acho que 6 em 7 é muito mais que isso, sabe? É você poder se olhar no espelho todos os dias e se enxergar, porque antes eu não me enxergava. Eu enxergava sempre o meu trabalho. Hoje eu consigo me enxergar quando eu me olho no espelho, e eu vejo também isso nas minhas irmãs, né? Na Aline, principalmente. A Aline nem tem carteira assinada, nem nunca precisou trabalhar, graças a Deus, graças ao Fórmula. E a Aline, né? Eu vejo a alegria no rosto dela, vejo a vontade de viver no rosto dela todos os dias. Então isso não tem preço. Que massa, que massa. Show de Quanto aos bola. meus pais, Quanto aos seus pais, eu imagino que isso deve ser muito... Ainda, não sei se ainda é difícil para os meus pais, mas acho que meus pais ainda tinham esse sonho. O filho que eles esperavam era ter uma Valmira, um concursado. Eu acho que era um sonho dos meus pais. Na verdade, os pais queriam que a gente estivesse bem, né? E acabou que tá bem. Mas eles acreditavam muito que o bem era passar em concurso. Tá tudo bem. Agora, e os seus pais? Ele já caiu a ficha para eles? Ou eles ainda são igual os meus? Acho que não. Que ainda estão achando que isso é uma coisa muito estranha? A minha mãe é um pouquinho mais fácil, né? Meu pai, eu não sei se ele sabe o que a gente faz até hoje. Não. Eu acho que não. E assim, para minha mãe no começo foi complicado. Foi complicado porque ela viu, não sei, acho que primeiro ela viu, né? O sonho de todo pai é ver os filhos se formarem e tudo mais, né? Aí ela viu os filhos se formarem com dificuldade ali, que nem eu me formei depois de 10 anos que eu tinha terminado o ensino médio, eu não tinha oportunidade, eu tinha que trabalhar e tal, não dava, os horários nunca batiam. 10 anos depois,
né? E aí ela vê, agora que se formou, aí tem um emprego, tal, tinha comprado carro, aquela coisa toda, de repente acaba tudo isso, para ela acho que foi um baque muito grande no começo, né? Eu acho que eu magoei bastante minha mãe quando eu pedi exoneração, mas era necessário, porque se eu não tivesse feito isso, eu não sei se eu estaria aqui hoje contando essa história. Né? Então, para ela no começo foi um baque. Hoje tem a dificuldade deles não saberem, né? Eles não sabem que a gente. A minha mãe sabe que a gente faz e tudo mais, mas assim, eu acho que ela não sabe intitular, né? Porque eu acho que os pais precisam de títulos para falar para os amigos, sei lá. Então, De eu acho que repente é isso precisa que dos eles títulos. aprenderam como. Antigamente era o suficiente os títulos, talvez. Os títulos, Né? né? A estabilidade, aquela coisa toda. Total. Mal sabem eles que não tem estabilidade nenhuma. Total. Deixa eu fazer uma pergunta agora, olhando para os seus números. Hoje você está 6 em 7 constante. Pelo menos é o que aconteceu nos últimos 3 lançamentos e tal. O que você acha que é diferente hoje nos seus lançamentos que não estava presente quando você fazia lançamentos que não atingiam 6 em 7? Qual que é a diferença para você? Diferença? Além da prática, claro, eu imagino que você ficou prática, teve prática, mas tem alguma coisa mais fundamental que você sabe hoje que na época não estava claro para você quando você estava no início? E eu te pergunto isso, porque muita gente vai entrar na próxima turma da Fórmula de Lançamento e de repente essa dica pode fazer diferença para acelerar o 6 em 7 deles, né? Eu acho que além da técnica, né, que a gente vai aprendendo, muita coisa que às vezes a gente deixa de fazer. A gente deixa sempre de fazer, não tem jeito, né? E as minhas irmãs, principalmente, às vezes, né? Às vezes ela falava, tem que fazer isso. Não, mas vamos fazer assim, tá? Não, tem que fazer isso. Não, tem que fazer assim, tá? Aí fica naquela história, né? Às vezes não Até que faz. às vezes faz, tá? Agora não. Aí a gente falava, o Érico falou que tem que fazer isso. Mas para, tem que fazer desse jeito mesmo? Não, vamos fazer assim. Acho que para cortar caminho, não sei, cortar caminho. Agora não, agora é o contrário. Agora, quando eu falo assim, o Érico falou, não, o Érico falou, tem que fazer, agora. Então, a minha irmã mais nova, então, era sempre assim, a gente falava as coisas, ela, deixa pra lá, né, vamos enrolando por aqui do jeito que tá. Hoje, é tio Érico que ela chama, né? Não, o tio Érico falou, tem que fazer. Então, assim, não, quem falou isso? Érico? Não, é agora. Então, eu acho que essa questão, né, da gente fazer o que tem que ser feito, a gente não questiona mais. Eu não questionava, mas eu era voto vencido, né? Era 2 contra 1. Então, era complicado. Era complicado. Mas agora não, agora acho que a gente faz tudo que se tem que ser feito, o que fala para fazer a gente faz, então a gente segue exatamente o método, do jeito que é para ser feito. Almira, como é que as além, pessoas... diga aí a gente. e além disso, eu acho que a gente vai criando confiança, né? Confiança na gente mesmo. Eu acho que vai criando Faz essa diferença, confiança né? também, né? Faz diferença. Excelente. Valmira, como é que as pessoas te acham, ou acham a sua irmã, ou acham o trabalho de vocês, para vocês saberem que vocês são reais mesmo? Como é que as pessoas seguem o trabalho, ou aquele trabalho seu, ou a da pessoa que você lança, né? Que eu acho que é a sua irmã, que é a expert. Né? É a minha irmã, é a minha irmã. @Lilian Cruz no Instagram. Show de bola. É aí que vocês vão encontrar o trabalho que está sendo feito, então. Excelente. Valmira, muito obrigado. Agradeço ao dia que, de alguma forma ou de outra, você se deu esse benefício da dúvida, deu esse voto para você, para suas irmãs juntos, né? E de alguma forma ou de outra, eu ainda vou falar uma coisa. Algum dia, alguém vai te encontrar na rua ou num evento, quando isso voltar ao normal, e vai falar que se inspirou com a sua história. E eu acho que essa história de estar aqui não só vai ter feito impacto na sua vida, como da vida de outras pessoas também. Porque essa pessoa que eu acho que um dia vai se inspirar com essa história ainda vai fazer um 6 em 7. E vai não só me agradecer pelo método, mas vai te agradecer também pelo fato de você ter parado a sua tarde para conversar comigo e dividir de tão peito aberto essa sua história vulnerável, né? Tem muita vulnerabilidade aí, mas que eu acho que vai inspirar uma pessoa. E um dia, quando isso acontecer, você vai lembrar disso que eu estou falando, tá bom? Depois você me conta. E eu que te agradeço, né? Não canso de agradecer, porque você trouxe vida, né, para nossa vida, eu acho isso. Né, eu falo o tempo todo, né? Você também é uma das pessoas que está sempre, né, no meu diáriozinho da gratidão, porque, assim, que eu tinha falado, acho que se a gente passar 120 anos, não vai ter como te agradecer por tudo que você fez, né? Por compartilhar a fórmula, não é todo mundo que
se entrega de tal forma, você se entrega na hora de entregar a fórmula pra gente, né? Então, assim, quando a gente entra na fórmula é muito mágico, porque a gente vê lá, não é aquela coisa, é só um curso. Não, não é só um curso. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Você se entrega de corpo e alma para dar o melhor para que a gente tenha resultado. E se não fosse você, com certeza eu não estaria aqui agora fazendo essa live, né? Eu não sei como eu estaria, não gosto nem de pensar nisso. Então, é como eu falo, você não deu a oportunidade da gente se transformar na nossa vida, né? Foi de ter uma vida nova, completamente nova, no meu caso principalmente. Então, assim, é gratidão eterna, né? Só tenho que te agradecer muito por tudo isso. Que legal. E escreve uma coisa aí, uma outra coisa. Esse é só o começo. Eu acho que o 6 em 7 não é o fim. Muitas pessoas veem o 6 em 7 como o fim, né? A destino. E eu vou te falar, quando você chegar lá, pra você eu posso falar. O 6 em 7 não é o fim, é o começo. E mais pra frente que sai a gente retoma isso, porque eu acho que vocês e as suas irmãs, com o que vocês sabem aprender e que botaram em jogo, vão para outras jornadas agora. E é por isso que eu acho que você não tirou essa pulseira do braço, porque eu acho que você sabe disso. Tá joia? Abraço para você, tá joia? Muito obrigado pela participação. Eu agradeço,